vocês veem que uma lesão um pouco mais assustadora, uma lesão grande. No Equador, o exame um pouco mais difícil, mas o OCT e o ultrassom confirmaram que é uma lesão plana. Então, uma hipertrofia congênita ou uma hipertrofia do EPR que não tem nenhum risco de virar melanoma. A gente vai falar hoje de melanoma de coroide. Só lembrar, e na expectativa também de animar vocês de seguir essa carreira desafiadora na oncologia ocular, algumas imagens tipo Instagram. Esse é um menininho de 13 anos de idade com von Hippel-Lindau. Vocês veem os hemangioblastomas na retina. Os carcinomas, que são os principal diagnóstico que a gente recebe no nosso ambulatório, são os carcinomas da superfície ocular. Os linfomas, né, o linfoma malte, aqui vocês veem a apresentação clássica que a gente estuda para o CBO, a lesão cor de salmão embaixo da conjuntiva. Os retinoblastomas, que são um incrível desafio manter essas crianças vivas e saudáveis, com as diferentes apresentações, como nesse caso aqui um quadro de pseudocelulite por um retinoblastoma na África. Esse que é um quadro que a Camila, os amigos da retina já vão pensar em outro diagnóstico, mas é um osteoma de coroide, uma moça saudável, uma lesão que até esse momento, graças a Deus, não afetou a visão. E um segundo caso de von Hippel-Lindau, vocês veem muito diferente daquele menininho que tinha aqueles pequenos tufos vasculares na retina, aqui um tumor grande, já com alteração membrana retiniana acometendo a mácula. Terminando os tumores fora do melanoma, um paciente com um quadro de doença metastática, vocês veem as lesões não pigmentadas embaixo da retina, são múltiplas, bilaterais, é assim que a gente diagnostica e diferencia esses casos dos quadros de melanoma melanótico. Esse é um paper de revisão que foi publicado esse ano na Nature Reviews, falando sobre o melanoma. O objetivo desse paper é permitir que pesquisadores se envolvam na pesquisa dessa doença, mas ficou uma revisão muito boa, então se alguém quiser saber com um detalhe maior sobre as alterações genéticas e da metástase que essa doença apresenta, é uma sugestão para vocês lerem. Então, quando a gente fala de melanoma uveal, a gente está falando de 3 tipos de tumor: o melanoma de coroide, que é o mais comum, o melanoma de corpo ciliar, que é o mais letal, e o melanoma de íris, que é muito raro e pouco metastático. Então, aqui a gente vai se ater principalmente ao melanoma de coroide. Para isso, a gente fala do nevus, que é a versão boazinha, benigna desse tumor. A gente sabe que, nesse caso, a gente vai usar oftalmoscopia e ultrassom ocular. Em quase todos os casos, vai bastar para chegar ao diagnóstico correto. Então, a gente tem exames maravilhosos na oftalmologia, mas para o diagnóstico diferencial do melanoma de coroide, o exame do fundo de olho associado ao ultrassom ocular, claro, se tiver um oftalmologista mais experiente, tanto no exame quanto no ultrassom, ajuda muito, mas isso basta para o diagnóstico. Então, para deixar de maneira um resumo inicial aqui, tudo menor do que 1 milímetro é nevus até que se prove o contrário. Nevus ou primo do nevus, então não tem importância, você vai só acompanhar. Está aqui uma lesão pigmentada, subretiniana, vocês veem que o vasinho da retina passa por cima, com um pouco de drusa, é um nevus de coroide, vai ser apenas acompanhado. Aqui uma segunda lesão, um pouquinho mais elevado, um pouco de pigmento laranja, mas ainda uma lesão benigna, que vai apenas ser acompanhado. Nesses casos, uma fotografia basta. Quem gosta de desenhar pode desenhar. Eu sou horrível no desenho. Se eu desenhar, eu nunca mais vou entender, então eu prefiro uma foto. E o ultrassom pode ajudar a documentar que não tem uma espessura visível ou, claro, medir a lesão e documentar a espessura para referência futura. Então, nevus é uma lesão benigna, está provavelmente presente em 5% da população. Os nossos colegas retinólogos têm total tranquilidade de fazer diagnóstico e acompanhar nesses casos. E daí a gente, um pouco mais para frente na aula, vai falar dos fatores de risco disso crescer. Rapidamente falando dos diagnósticos diferenciais, o SHRP, que é a hipertrofia congênita do EPR, que muitas vezes tem essas áreas de lacuna. Vocês veem que às vezes o SHRP não tem a lacuna, deixa um pouco mais de dúvida. Talvez você dissesse que isso, vendo rapidamente, fosse uma cicatriz de tóxico, alguma coisa assim. Não importa, o que importa é que é uma lesão plana, sem nenhum risco de virar melanoma. Aqui, mais 2 SHRPs. E esse, encaminhado pelo amigo Paulo Augusto, retinólogo, vocês veem que uma lesão um pouco mais assustadora, uma lesão grande. No Equador, o exame um pouco mais difícil,
mas o OCT e o ultrassom confirmaram que é uma lesão plana, então uma hipertrofia congênita ou uma hipertrofia do EPR que não tem nenhum risco de virar melanoma. Se a gente examinar o SHRP com OCT, é isso que a gente vê, o EPR é alterado e a retina em cima não sobrevive, diferente do nevus. No nevus você tem uma substituição da coroide saudável pela pinta, isso normalmente tem um efeito de volume, e você vê no OCT que pela pigmentação você não tem a penetração da luz e acaba tendo uma lesão escura. Essa é uma foto do Márcio que eu gosto muito porque mostra na mesma fotografia um nevus na parte esquerda, vocês veem uma lesão subretiniana com um SHRP ou uma hipertrofia congênita ou um adenoma do EPR bem plano à direita. Então, só para lembrar que essas lesões estão em profundidades diferentes e o nevus, teoricamente, representa um fator de risco para virar melanoma, mas não a hipertrofia congênita. Então, como eu disse, a gente apenas documenta e acompanha. Só lembrar aqui, que é uma coisa que eu sempre confundia nos meus estudos de oncologia ocular, então eu faço questão de sempre lembrar da melanocytose oculodermal. Então, essa é uma pigmentação congênita da episclera uvea, que às vezes afeta as meninges também, e aumenta o risco para glaucoma e melanoma. Então, a gente tem um caso aqui clássico, vou passar rapidamente, vocês veem intensa pigmentação da pele, da esclera, essa pigmentação está embaixo da conjuntiva, do pálato. É um paciente que já tinha tratamento por glaucoma, piorou a visão, o ultrassom mostrou uma lesão intraocular, a gente enucleou, vocês veem a intensa pigmentação dos tecidos da órbita, e o olho enucleado tinha um melanoma de coroide, que foi confirmado pela anatomia patológica. Então, lembrar que é muito difícil a gente achar na população melanoma de coroide, porque é uma doença relativamente rara, 5 por milhão por ano, mas esses pacientes com melanocitose oculodermal apresentam um risco maior. Esse slide eu sempre coloco em homenagem ao professor Arun Singh, que foi professor da Sicília também, e o Arun fala, Rubens, qualquer associação na Índia eu encontro. Se você tiver 1,3 bi de pessoas, você vai achar alguma associação entre doenças raras. Então, essa moça conseguia ter melanocitose oculodermal de um lado e o nevus flammeus do outro. E às vezes só que você precisa é de um N grande para começar a encontrar associações esdrúxulas que muitas vezes não têm importância no resto da população. E aqui acho que é o mais importante para os colegas, principalmente oftalmologistas gerais e retinólogos. Lá, sempre menor do que 1 milímetro é nevus, maior do que 3 milímetros é melanoma e o que está no meio do caminho. Então, essas lesões no meio do caminho a gente chama de lesão melanocítica indeterminada, porque você tem uma sobreposição dos nevos gordinhos e dos melanomas no começo. Então, nessa espessura, talvez você tenha pego um nevus um nevus de quarentena, que comeu muita Nutella e está bebendo todos os dias, como grande parte de nós, ou você deu sorte e pegou um melanoma muito no comecinho. Então, essas são as lesões que você tem que acompanhar de perto. A gente tem alguns fatores de risco que estão nesse slide. Eu acho que a importância não é ficar memorizando cada um deles, mas ter uma ideia de que quanto maior a lesão, maior a chance de ser um melanoma, presença de pigmento alaranjado e líquido, o vazio acústico no ultrassom, a ausência de drusas. Eu sempre falo com meus pacientes com nevus que um nevus comum de boa família, se você encontrar um nevus andando pela rua de 1 milímetro, ele vai ter um risco de 1 para quase 9.000 de crescer e virar um melanoma, como as nossas pintas na pele. Mas, se você tiver um nevus com todos esses fatores de risco, você tem mais do que 55% de chance de já ser um melanoma, então você já está vendo um tumor crescendo. Essas alterações do slide, na verdade, são uma resposta da retina ao crescimento do tumor, e dessa maneira você precisa acompanhar de perto, documentar o crescimento para daí tratar. Em alguns países eles já tratam baseado nesses fatores de risco de crescimento, de novo, desculpa ser insistente, mas esses fatores não são diagnósticos de melanoma, mas sim risco da lesão ser um melanoma e estar crescendo. Só que mesmo se for 60% risco, você ainda tem 40% de chance de não ser um melanoma. Então, na Europa, e pelo menos no meu serviço, na Escola de Medicina, a gente prefere documentar um crescimento pequeno antes de tratar. Então, as lesões com essas características a gente acompanha de perto. E daí vem aquela regrinha famosa, to find small ocular melanoma using helpful hints daily, do grupo da Filadélfia.
É só um mnemônico para lembrar de todos aqueles fatores. Se você, então, documentar um aumento de espessura, é um melanoma e você deve tratar. Então, só ver alguns daqueles fatores de risco. Vocês veem uma lesão mais elevada com pigmento laranja. Essa pigmento laranja é a lipofucsina da retina, que é hiperautofluorescente. Um trabalho do Daniel Lavinsky, da Escola Paulista de Medicina, que mostrou que essa hiperautofluorescência era fluoresceína, com uma série de casos de anatomia patológica. A gente, às vezes, vê líquido ao redor dessas lesões. O ACT ajuda muito, porque, às vezes, é uma pequena quantidade de líquido que é melhor evidenciada no exame de ACT. E, às vezes, esse líquido causa um descolamento da retina em canaleta, que também é observado muito bem com autofluorescência e OCT. Esse é um caso rápido, só para lembrar vocês que líquido não é melanoma. Então, esse é um menino de 14 anos de idade que nos procurou, tinha sido indicado já bracterapia. A bracterapia, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de conseguir pelo SUS no Brasil. Ele continuou sendo acompanhado, até foi discutido com a professora Carol Shields nos Estados Unidos, e no meio do caminho ele começou a apresentar um pouco de líquido que escorria até a mácula. Então, vocês veem aqui o nevus, um pouquinho de líquido no topo, e esse líquido escorria até a mácula. Mas a gente já tinha acompanhado esse menino por 2 anos sem crescimento. Então, a gente indicou um tratamento a laser na superfície da lesão. Esse foi realizado o TTT, a termoterapia transpupilar, não para tratar um melanoma, pelo contrário, porque era um nevus com uma exudação, um vazamento que estava afetando a visão desse menino. Então, vocês veem aqui a proximidade da mácula, algumas semanas depois com a pigmentação do laser, aqui a lesão tratada e a mácula seca com o menino voltando a ter 20/20 de visão. Então, isso é só para lembrar que aqueles fatores de risco nos ajudam a separar as lesões, mas não é porque tem pigmento laranja um pouquinho de líquido que é um melanoma. Para a gente ter certeza que é um melanoma, a gente continua gostando de documentar alguma progressão. Então, o melanoma é uma lesão pigmentada de coroide, na maioria das vezes, com mais de 3 milímetros de espessura. Então, só mostrar algumas imagens. A gente, hoje em dia, eu adoro esses Instagrams de retina e córnea, que servem para a gente refrescar nossa memória, né? Os diferentes formatos, cores e sabores que vem o melanoma. Vocês veem aqui um melanoma inferior, às vezes o melanoma é grande, que tampa a mácula, às vezes ele vira em cima do polo posterior, impede que você veja o polo posterior. Aqui um melanoma nasal, com um paciente com visão de 20/20. E essas fotos também permitem a gente começar a antecipar os sintomas do melanoma de coroide. Quer dizer, dependendo de onde ele está, no fundo do olho, ele vai crescer muito sem dar sintomas, como nesse caso.